em dia eu só quero entregar o que eu tenho para entregar com amor, com carinho, do jeito que é. Então vamos, deu certo, já estamos aqui ao vivo no Alma também. Um beijo, sejam bem-vindos. E por que que é ao vivo nos dois na quarta-feira? Porque nas quartas-feiras tem live no Instagram. Essa live não fica gravada, então o que a gente conversar aqui hoje não fica gravado aqui, mas fica disponível aí para quantas vezes quiser reassistir para quem está dentro do portal do Alma, né? Então, além de todas as aulas que acontecem exclusivas para o portal, aulas divinas, maravilhosas, além dos encontros mensais que a gente tem, é quase uma mentoria em grupo, uma grande roda, um bate-papo que a gente faz uma vez por mês com o grupo do Alma. Além disso, ainda as lives ficam disponíveis somente lá dentro do portal. Bom, então vamos lá. Estava falando aqui, antes que eu estava arrumando a gravação, dessa pessoa que me perguntou numa mentoria, né, Cássia, a hora que eu tiver uma grande equipe e tal, eu quero fazer um projeto XYZ, eu vou poder entregar tal coisa. E a gente vive muitas vezes nessa ilusão, não sei se faz sentido aí pra ti, mas pensa sobre isso, de que quando eu tiver a situação, o entorno perfeito, quando eu tiver uma equipe, quando eu tiver uma estrutura, quando eu tiver um espaço físico, quando eu tiver um apoio, e a gente fica imaginando que quando a gente tiver, a gente vai conseguir entregar aquilo que a gente quer. E a gente imagina isso partindo de um nível comparativo com o outro que a gente imagina que o outro tenha. E muitas vezes a gente está fazendo isso numa ilusão absoluta, porque talvez o outro nem tenha, né? Nesse caso dessa mulher, eu falei, eu não tenho. Tu tá imaginando que eu tenho o quê? Tu tá imaginando que eu entro num lugar cheio de gente? O que tu imagina? Então, às vezes, a gente olhar para isso, abrir aí, né? Hoje nós vamos fazer uma live sobre nem sorte nem azar, resultado, tudo é resultado, né? E quem sabe seja muito legal a gente começar falando, antes de falar de fato sobre resultado, falar primeiro sobre quais são as nossas ações, né? Porque as nossas ações geram os nossos resultados. E uma das grandes ações que a gente tem é a gente se medir, se comparar, idealizar um resultado para a nossa vida baseado numa comparação para o outro, né? E o quanto essas comparações estão nos afastando das nossas possibilidades de resultado. Quando eu falei para essa mulher, ela falou, então eu já posso fazer? E eu lembro que ela falou assim, mas e as tuas artes do Instagram e todas aquelas coisas? Eu falei, oi, tudo bem? Tô aqui fazendo. A Ana abençoada que faz lá no Origem. Então, é um time, né? É um time, mas é muito longe dessa idealização aí que ela fez e que talvez você faça em outros âmbitos da sua vida, né, com outras pessoas. Talvez você também idealize que para o outro os resultados chegam porque o outro atingiu determinados patamares que talvez não sejam reais. Talvez você esteja inventando uma desculpa inconsciente para não fazer o que precisa ser feito, deduzindo que o outro faça menos esforço para fazer, porque talvez você não esteja disposto a fazer o esforço que precisa, mas não é real, né? Geralmente não é real. Enfim, vamos que vamos, primeira live do ano, eu tô super feliz de estar aqui. Eu falei mais cedo o quanto eu adoro me vestir para trabalhar, adoro. De manhã eu falei com meu marido, acordei, a gente tá aqui meio de férias, meio trabalhando com as crianças de férias, né? Então a gente vai se organizando. E aí eu falei pra ele hoje de manhã, hoje eu tenho live ao meio-dia, tem umas coisas pra fazer mais cedo e tal, e aí já me arrumei, e aí cheguei no quarto e ele falou, tá toda arrumada. Eu adoro, pra mim parece que a vida entra assim, quando eu tenho um dia cheio de trabalho, parece que a vida entra pelas minhas entranhas. Porque é o que eu acredito muito fortemente. Quando eu falo em trabalho, talvez aí, se você é dona de casa, né, e pensa assim, porra, eu não trabalho. Não, você trabalha, eu não posso falar mais que os outros, mas você trabalha mais que eu. Porque dona de casa é um ser que trabalha. Eu brinco, que não é brincadeira, mas eu falo pra minha família, minha mãe é uma ótima dona de casa, minha mãe é dona de casa, e ela é uma dona de casa espetacular, assim. E eu falo, mãe, desde que eu sou pequena, eu tomei a decisão de que eu ia prosperar muito nos meus trabalhos, para que eu não ficasse em casa, porque eu não dou conta, eu não sei fazer tão bem, eu não sou tão boa,
eu acho muito, 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 muito pesado. Então eu admiro muito uma mulher que realmente consegue, porque às vezes eu contava muito essa história quando a gente estava em eventos presenciais menores, quando eu comecei a trabalhar, eu pedia para levantar a mão quem trabalhava fora e quem trabalhava em casa. E as mulheres, ou os homens, né, mas geralmente são mais mulheres que trabalham em casa, elas levantavam a mão, parecia que elas estavam, assim, assumindo, tipo, a vergonha mundial, sabe? Tipo, eu... E aí tinha umas até que se explicavam junto, assim, mas é que é só um período, porque é que o meu filho tá pequeno, porque não sei o que, eu nem pedi explicação. Então a pessoa ia lá como se ela estivesse assumindo uma vergonha pública. E aí eu sempre trazia essa fala, né? Em que momento foi que a gente virou, inverteu as coisas e desvalorizou, né? Esse que talvez seja o maior trabalho. O trabalho mais importante, o trabalho talvez mais digno, o trabalho mais árduo, que é o que eu acredito fortemente, o trabalho mais árduo, né? Então, voltando aí ao que eu estava falando lá, que o trabalho enche as minhas entranhas de vida, seja qual for o seu trabalho, inclusive se o teu trabalho for cuidar da casa, cuidar da sua família, é um puta trabalho, um trabalho muito nobre, que eu admiro muito, 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 muito. Oi, Dai, que saudades de você, minha amiga! Então, o trabalho vem e entra, é absorvido pelas entranhas. E a gente vai começar falando disso porque a gente tá aqui, nem sei que dia é, dia 7 de janeiro, e nós estamos começando o ano, né? O título desse nosso encontro de hoje são 365 escolhas. Aí talvez tu tenha pensado, não tem mais 365 escolhas. Não, tu tem bem mais. Tu tem bilhões de escolhas. Esse número aí foi só ilusório mesmo, só uma coisa para representar, só porque eu sei que tu vai lembrar rápido de 365 dias. Mas é uma palhaçada, né? Porque dia 5, obrigada, Sofia. Porque quantas escolhas por dia a gente tem, né? Milhares, bilhares de escolhas por dia. Todo dia, muitas escolhas. E é louco, porque a gente acha que escolha, né? Isso aqui, por exemplo, será que eu vou usar esse isqueiro roxo para acender as velas? Ou será que eu vou usar, digamos, esse isqueiro verde? Isso é uma escolha. Não, não são isso que são as escolhas, né? Eu tô fazendo muitas escolhas aqui agora. Enquanto eu falo com você, eu tô fazendo a escolha das palavras que eu vou usar. Eu escolho bem lá dentro da minha forma de linguagem se eu quero falar de forma amorosa ou se eu não quero falar de forma amorosa. Eu escolhi antes de entrar nessa live se eu queria fazer isso por amor ou se eu ia fazer isso por obrigação. Eu escolho quando eu recebo uma resposta aqui se eu quero ter compaixão ou não. Essas são as nossas escolhas do dia a dia, são as escolhas que tu tá fazendo. Quantas delas tu faz por dia? Quando tu tá na mesa, almoçando com a tua família, e alguém fala alguma coisa e tu escolhe se tu quer ouvir. Depois tu escolhe se tu quer responder com paciência. Depois tu escolhe se diante do arrependimento da escolha que tu fez, tu pede perdão ou tu finge que não percebeu. Depois tu escolhe se tu agradece. Tu escolhe se tu é grato pela comida. A gente escolhe o tempo todo. É tanta escolha na vida, mas a gente vive como se a gente não estivesse escolhendo. Eu acho gera quase uma compaixão quando alguém chega na minha frente e fala assim: Cássia, eu não entendo como o resultado da minha vida é esse. Quase gera uma compaixão porque que parte tu não entende, sabe? Eu posso não estar satisfeita com os resultados da minha vida, mas não entender como esses resultados chegaram até mim é quase uma ingenuidade, é quase dormir na vida, né? Não, esses resultados chegam até mim por conta das escolhas que eu faço. Eu vivo um relacionamento que eu não gosto, ou que eu não me sinto feliz, ou que eu não me sinto amada, ou que eu não me sinto completa. Por que eu tenho esse resultado? Porque eu escolho várias coisas que me trazem até aqui.
Eu tenho um relacionamento com minha mãe, com meu pai, um relacionamento que não me leva pra frente, eu me sinto invadida, abusada. Por que eu tenho esse resultado? Porque eu escolho muitas vezes ter esse resultado. Como assim, né? A pessoa escolhe ter um resultado ruim? A pessoa não escolhe ter um resultado ruim, ela faz escolhas e essas escolhas conduzem elas a determinados resultados. E olha que louca essa parte. A gente quer garantir um resultado bom, mas a gente não tem como garantir um resultado bom. Por isso a gente garante sempre fazer as escolhas que nos fazem bem. Só que as escolhas que nos fazem bem nem sempre são as escolhas que vão gerar um bom resultado. Mas como o ser humano gosta do prazer imediato, a gente acaba fazendo escolhas de prazer imediato e depois questiona como a gente tem resultados desprazerosos, né? Poderia dar exemplos bem simplórios, como por exemplo, sei lá, você escolhe fumar todo dia porque te dá um prazer imediato e depois de um tempo você acha que o resultado de um câncer de pulmão não é um resultado desejado, mas as escolhas foram feitas, né? Toda vez que eu comprei um cigarro, toda vez que eu botei na boca, toda vez que eu acendi, toda vez que eu ignorei algo que alguém quisesse me mostrar, eu fiz escolhas. Boas, ruins? Não, só escolhas. Escolhas para você, a sua vida, o seu pulmão e os seus resultados, não meus, seus resultados. Então a gente, isso poderia ser através da comida, com a obesidade, poderia ser através da traição, com os resultados no matrimônio, poderia ser o excesso de raiva e os resultados na vida social, sei lá. Existem escolhas que a gente faz, a gente escolhe procrastinar, às vezes, a gente escolhe não fazer o que precisa ser feito, porque na hora a gente não tem vontade, a gente não tem estímulo, a gente tem preguiça, aí a gente escolhe não fazer. Aí lá na frente a gente tem resultados, e aí esses resultados são que eu não atingi aquilo que eu queria. Eu tive esse resultado, aí eu fico muito puta com esse resultado que eu atingi, porque olha só, veja bem, essa parte é massa. Eu quis muito esse resultado, eles falam. Eu queria muito. Queria muito, muito, muito ter atingido. Eu rezei, acendi velas, fui muito gentil, fui muito boa. E esse resultado chegou pra mim. Sim, porque a escolha da ação que tinha que ter sido feita não foi feita. Ponto. Poderia ter escolhido uma live mais amorosa, né, pra começar o ano. Agora que eu percebi que ela não vai ter como ser muito amorosa. Porque ela é o que é. O sucesso, ele é filho da escolha. E quando eu digo sucesso, parece que é sucesso profissional, né? A gente vincula isso com esse sucesso profissional. Enfim, mas não é sucesso profissional, é sucesso na vida, né? A gente tem uma edição da Terra agora, dia 21 a 23 de janeiro. E uma pessoa mandou uma mensagem pra Bruna, e a Bruna de vez em quando ela me encaminha alguma coisa, né? E a pessoa mandou uma mensagem assim: olha, eu me inscrevi pro Terra, mas eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer lá. E eu não tenho nada pra trabalhar em mim, eu não tenho nada pra fazer e, enfim, não sei nem pra que eu tô indo por curiosidade, ela botou. E aí eu pensei, né, cara, muito engraçado isso, né? Porque se a pessoa olha, se ela sai, se ela dá um zoom out, né, se afasta da sua vida e ela olha a sua vida, ela vai ver que tem coisas ali aonde ela não tá tendo sucesso. O que é o sucesso? Né? Eu não tô tendo a satisfação plena, eu não fico nesse lugar com uma felicidade plena. Eu não me sinto 100% feliz aqui. Só que a gente aprendeu por diversos motivos, por N motivos. E isso nem cabe numa live só. Mas a gente aprendeu por diversos motivos que felicidade plena é uma utopia, é uma ilusão. E sim, em alguns pontos ela é. Quando a gente converte essa felicidade a um sistema linear, a vida não é linear. A tristeza faz parte da felicidade, porque a felicidade ela é um estado de compreensão da vida.
Eu sou feliz por compreender a vida e por estar dentro da vida, por estar lúcido dentro da vida. Esse sim, isso não é utópico, você pode estar o tempo todo nesse estado. É possível viver esse estado mesmo diante de situações que desafiam as tuas emoções, mas ainda há felicidade na consciência da presença, na possibilidade de poder escolher dentro de cada situação. Só que quando eu dou esse zoom out da minha vida e eu vejo que em algumas áreas da minha vida eu não tô lúcida, eu não tô presente, eu tô vivendo. Então, vou falar de relacionamento, porque relacionamento é uma queixa muito comum, né? Obviamente, porque não tem professor maior na nossa vida do que aqueles com quais a gente se relaciona, né? Porque estão ali para nos ensinar aquilo que a gente tem e não aprender. Mas em relacionamento, por exemplo, né, quantas pessoas estão só vivendo o relacionamento? Eu não tô feliz nem triste, eu tô indo, vou ver no que dá. Mas é louco, né? Tipo, eu tô indo, vou ver no que dá. Até quando? Até quando tu vai ver no que dá? De repente tu morreu, morreu no meio, loucura, não deu pra descobrir, né? Assim, porque essas pessoas que fazem isso, eu quase acho que elas têm um combinado, diferenciado com Deus, uma linha direta, a galera ali sabe até onde vai. Essa galera tá no direito de viver sem estar vivendo nesse período aí de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos de matrimônio, ó, a galera não precisa prestar atenção aí, parece que ele já sabe que vai ter uma coisa lá na frente. Cara, é a vida hoje. Então, quando a gente fala em estar presente, em ter sucesso na vida, em poder se oportunizar através de uma vivência, de uma imersão ou de outra situação, mas de ir para a vida é de fazer a escolha, e olha o link aqui em tudo que a gente está falando, olha isso, eu escolho olhar com consciência para cada uma das áreas da minha vida, mesmo que eu não veja problema nelas, porque eu sei que é possível ter um estado de maior presença e maior alegria em cada uma delas. Não porque elas estão ruins, mas porque elas podem ser melhor. Porque o ruim é muito relativo. Pergunta para uma mãe que está no hospital do lado da cama de uma criança agora, o que é ruim? Pergunta para alguém que perdeu o emprego e tinha uma conta para pagar, o que é ruim? Pergunta para alguém que pagou a sua economia do ano para ir passar o Réveillon na praia e choveu a semana toda, o que é ruim. Pergunta para alguém que foi num restaurante pensando em comer alguma coisa e não tinha aquele prato, o que é ruim. Ruim é relativo. Grande, pequeno, não tem. Ruim é o que tu tá vivendo no teu momento e que é contrário às tuas expectativas. Tu considera isso ruim. Tudo aquilo que é diferente daquilo que você esperava. Eu espero pelo bom. O que se é o bom não acontece, eu vou considerar que é ruim. Mas ele é muito relativo. Agora, quando eu entendo que independente disso, há uma possibilidade, através desse afastamento, de eu olhar essa minha vida e perceber que talvez em alguns lugares dele eu não tô achando nem ruim nem bom. Tô só vivendo. Isso é uma merda, eu acho a pior coisa do mundo. Melhor a pessoa achar ruim. Porque pelo menos ela tá ciente da situação. Não, eu tô achando ruim meu relacionamento. Tô achando ruim meu trabalho. Tô achando ruim minha relação com meu pai e com a minha mãe. Tô achando ruim a minha postura de mãe, de pai. Tô achando ruim. Achando ruim minha saúde, achando ruim meus resultados físicos. Acho melhor. Não sei, não acho nada. Ai, guria, nem sei, nem penso sobre isso. Esquecendo que eu... Porque o estágio de negação, de negar aquilo que a gente vive, é o estágio mais perigoso, né? E se você for aí olhar todas as doenças emocionais e mentais, você vai ver que o caminho de chegada até elas é o caminho da negação, né? É o caminho direto, a condução. Então eu nego na minha vida real até que eu começo a criar, né, universos mais paralelos para que eu não tenha que olhar para essa minha vida aqui agora. Então olhar, encarar de frente aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom pra gente é o caminho, né? É a escolha para que a gente possa ir pra frente, enfim. Deixa eu só subir que eu quero ler um negócio que eu não consegui ler. Eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo, é bem difícil pra mim. A Gabi falou aqui, ó, quando a gente coloca a felicidade como fim, não, o que já é, a felicidade já é, né? A felicidade não é um lugar pra chegar, a felicidade é o estado atual.
Eu escolho estar feliz com aquilo que eu tenho, sem comparar a felicidade com a alegria, com o frenesi, com a agitação. A felicidade da presença, né? Então eu posso estar chorando e ainda assim estar feliz por estar podendo sentir aquela emoção. Quantas vezes, agora no Réveillon, eu comecei a chorar depois da meia-noite, e aí uma prima minha foi perto e falou: por que você está triste? Eu falei: eu não estou triste, eu estou emocionada, a vida me emociona. E é isso, às vezes a gente entender, né, que as emoções elas não são uma ou outra, né, elas estão ali contidas, e quando a gente se permite estar num estado de felicidade diante da vida, de permissão diante da vida, a gente encontra os resquícios de felicidade em todos esses lugares. Mas enfim, vamos tocar o nosso assunto, senão a gente não vai... As lives do Alma, elas não são tão longas. Antigamente eu fazia elas de 1 hora, mas hoje elas são de 40 minutos, então daqui a pouco a gente já vai finalizar. Lembrando que elas não ficam gravadas aqui, tá? Ficam só lá dentro do portal. Então, quando a gente fala de escolha, 365 escolhas, que eu já expliquei pra você que não são 365, é te trazer pra... te convidar, vamos botar assim. É um convite que eu tô te fazendo a você olhar para as suas escolhas hoje. Quais são as escolhas que você fez até aqui? Já me ajudaram aqui que não é dia 7, é dia 5 hoje. Então, até o dia 5 de janeiro. Se for refletir do dia 1º ao dia 5, vamos pegar esse nosso calendário gregoriano e trazer ele como base. Quais foram as escolhas que você fez até aqui? Você escolheu já perdoar alguém? Você escolheu ser mais gentil? Você escolheu mudar de postura com alguém? Você escolheu falar algo que você precisava falar? Você escolheu reagir diferente a um impulso que comumente você reage de uma forma? Você já escolheu algo nesse período de 5 dias? Quais foram as infinitas escolhas que você fez? Que são diferentes, por favor, dessas promessas de final de ano, né? De eu vou correr todo dia, eu vou me alimentar assim, eu vou meditar tanto tempo, eu vou fazer... diferente. Não são promessas, não são intenções, são escolhas. A escolha ela acontece no tempo real. A escolha ela acontece agora. A intenção ela é uma projeção para o futuro, né? Uma intenção, o nome já diz. Então eu intenciono fazer tal coisa e me proponho a todos os dias escolher no presente a atitude de hoje. Eu não tenho como escolher fazer isso no futuro. Eu tenho como intencionar. A escolha ela é uma execução atual. Eu vou fazer agora. Então, quais são as escolhas que você já fez nesses 5 dias? Entende? Quais foram as atitudes que você já teve? Que você já teve agora? Eu tive muitas escolhas já. E eu sou sempre muito ligada nas minhas escolhas. Eu presto muita atenção nas escolhas que eu faço. E às vezes eu tenho conversas internas comigo. Quero compartilhar isso com você, que talvez faça sentido para você desenvolver também esse hábito, ou talvez você já tenha e potencializar ele. Muitas vezes eu tenho conversas internas comigo. Então, diante de uma situação, por exemplo, né, vamos botar que alguém falou uma coisa que eu não gostei. Eu sei na hora que eu tenho a escolha de reagir, de mandar tomar no cu, de responder na mesma moeda, de se eu fui ofendida, ofender o outro. Eu tenho essa escolha, né? Ela tá ali disponível no meu baralho. Mas aí eu sei mentalmente, em 1 milésimo de segundo, que se eu fizer isso, eu vou me prejudicar. Não tem relação com o outro. O outro ou a outra é sempre alguém separado de mim. É a minha escolha. O que eu ganho e o que eu perco tirando essa carta do baralho, me entregando. Sou eu quem tem que tomar essa decisão. E aí nesse milésimo de segundo, eu sempre penso, eu não quero beber veneno. Eu não quero me envenenar. Não é porque o outro ou a outra entregam essa carta que eu entrego também. Não. Quem sabe eu não queiro. Quem sabe eu não queiro atacar. Ah, mas então se você não ataca, você
abre espaço aí pra você ser atacada. Juro? Tu me acha tão fraca assim? Eu também escolho se eu me sinto ofendida ou não. Eu também escolho se isso que a pessoa falou entra em mim ou não. Olha quantas escolhas eu faço em uma ação. Eu escolho o que eu devolvo e eu escolho se eu recebo. Porque se eu escolher não receber, não é pra mim. Vou falar. O que quiser. Entra por aqui, sai por aqui. Não é comigo, não é meu. Não quero incluir no meu baralho isso. Eu deixo passar. E aí eu tenho conversas internas comigo. Nesses milésimos de segundo eu tenho conversas. Será que agora é hora de devolver uma carta? Será que não é? O que eu ganho com isso? O que eu escolho? O que eu recebo? O que eu trago pra mim? Adianta? Eu quero levar isso adiante? Eu não quero levar isso adiante? Eu tô levando em consideração, olha que loucura, né? Parece uma mentira, mas é uma verdade absoluta que eu tô falando aqui pra você. Todos esses pensamentos passam pela minha cabeça naquele milésimo de segundo. E esse é bem longo, inclusive, que eu vou falar agora. Eu converso comigo. Será que aquele ou aquela que me ofende ou faz algo que eu não gosto ou algo que eu não queira, que eu tô falando aqui, mas pode ser, sei lá, a caixa do mercado que te atendeu no dia 2, cansada pra cacete, foi uma grossa e tu tinha milhares de escolhas ali diante dela. E aí passa na minha cabeça, na minha conversa mental, o que será que essa pessoa recebeu do baralho de outra pessoa que faz com que ela agora queira me entregar isso? Olha que loucura. Porque olha que pensamento longo. Em um milésimo de segundo, olhando para uma situação que não me agrada, eu escolho levar o outro em consideração. E eu escolho pensar que talvez ele não tenha um baralho de muitas opções de amor agora. Porque quem sabe, quando ele estava jogando com outra pessoa, ele deu todas as cartas de amor. E ele só recebeu carta difícil. E ele escolheu aceitar isso. Ele escolheu receber, colocou no acervo pessoal dele. E quando ele vem pro trabalho, quando ele vem para outro lugar, ele entrega aquilo que ele tem. A Cris colocou aqui, inspira e respira. Inspira e respira, mas conscientiza. Porque inspirar e respirar, muitas vezes, só faz com que a gente simplesmente não expresse a reação. E o objetivo não é esse. Porque se você simplesmente não expressa a reação, mas internamente a sente, não só você escolheu a carta da devolução, como você aplicou ela em si próprio. Você próprio. Serviu, preparou o veneno, tomou, ficou nesse ciclo. Inspira, respira e toma uma decisão. E se a decisão, se a escolha é de compreender o outro, então compreenda. Se a escolha é de se preservar, sabendo que isso não é para você, se a escolha é de não se ofender, escolha. Coloque isso, aplique isso dentro da sua vida. Inspire e respire isso, a sua escolha. Porque quantas pessoas, eu não reajo mesmo. Ah, imagina, eu não reajo. Uma bosta, reage pra ti. Tá reagindo internamente, né? Não é assim. A escolha é, eu escolho compreender, eu escolho perdoar, eu escolho amar, eu escolho ter compaixão, eu escolho relevar, eu escolho isso, porque se eu escolho, eu libero. É como se eu pegasse aquilo e largasse. Mas se eu não faço nada, aquilo ali só fica ali acoplado em mim. E aí eu tenho 10, 15, 20, 30 anos de submissão, de zelo, de aceitação. Mas eu por dentro é uma merda. Por dentro eu não aguento mais. Por dentro eu não consigo mais. Por dentro eu quero explodir. Eu sou uma farsa. Calma, paciente, pacífica por fora. Cheia de ódio por dentro. Tô com ódio da vida. Tô com ódio de mim. Tô com ódio de ter que aguentar tudo isso. Isso não é uma escolha, gente. Ou é uma escolha, perdão. É uma escolha, mas não é a escolha. A pessoa se enganou. Ela achou que ela fez uma escolha de compaixão. Mas ela não fez porque ela não teve compaixão por ela.
A escolha inclui eu fazer essa conversa interna e entender se essa escolha é saudável para dentro e para fora. Se eu estou ali recebendo uma coisa, se eu tenho uma escolha saudável nos dois âmbitos. Porque é necessário eu avaliar isso. Então, quando eu pergunto pra você, olha, né, para esses 5 dias que aconteceu aí na tua vida, do dia 1º até agora, quais são as escolhas que você fez? Você escolheu calar. Isso foi saudável para você e para o outro? Você escolheu compreender. Isso foi saudável para você e para o outro? O ideal sempre, o modelo ideal, se a gente for idealizar alguma coisa na vida, era que a gente conseguisse fazer escolhas, né, que fossem boas para nós e para o mundo. Mas nem sempre são. E aí talvez tu espere que eu diga assim, no caso de dúvida, escolha você. Mas depende. Porque se é entre você e o mundo, talvez você tenha que escolher o mundo às vezes. Porque você é codependente dele. Porque imagina se eu falo que escolha o melhor pra você, se você não tem onde jogar o lixo, pro mundo é ruim que você jogue no chão, mas pra você também é ruim ficar segurando, né? Então escolha você, jogue no chão. Não, né? Aguenta, segura. Então a gente precisa avaliar, porque nem sempre as nossas escolhas são escolhas de autopreservação. A gente precisa fazer uma varredura de como eu posso, porque senão eu vou reagir a tudo pensando só em mim. A Roberta perguntou aqui como fazer escolhas saudáveis. Roberta, sinceramente, treino. Treino. Teoria não faz a gente fazer escolhas saudáveis na vida. Treino. Prática. Pratica as escolhas. Experimente-as. Experimente mais de uma vez. Leva em consideração. Faz uma varredura mental. Para pensar. Sai do modo automático, do modo reativo ou do modo passivo. Sai, experimenta o lado oposto. Veja o que acontece, volta, percebe os resultados, analisa esses resultados, reorganiza a tua ação, até que tu encontre um ponto, até que tu encontre um ponto de equilíbrio. Entende? O sucesso é filho das escolhas, porque o sucesso ele não é pautado, lembra, sucesso quem entrou agora, sucesso em todas as áreas da nossa vida, a satisfação, a alegria, a leveza em todas as áreas da nossa vida, ele não é pautado apenas naquelas escolhas que nos são convenientes, naquelas escolhas que nos são no primeiro momento gostosas. Não, muitas vezes é a escolha que eu não quero. É parar e escolher conscientemente aquilo que eu não queria. Porque existe uma escolha de doutrinar o meu comportamento instintivo. Olha que lindo isso. Existe quando eu escolho me tornar consciente das minhas escolhas, é redundante. Pega o pensamento. Quando eu escolho me tornar consciente das minhas escolhas, eu escolho doutrinar a minha essência instintiva a fim de não diminuí-la, mas de expressá-la com a maior verdade possível, sem que isso vá ferir as outras pessoas. Porque muita gente traz a sua verdade. Quantas lives eu já abri aqui para falar sobre viver a sua verdade, sobre ter coragem de ser quem se é, milhares de coisas. E por que muitas pessoas nesse caminho machucam outras pessoas e se machucam? Porque esquecem-se que a primeira visita ao seu instinto, a primeira experimentação da sua essência é interno. É como se eu tivesse um bicho bem grande na gaiola, bem grande, um leãozão dentro da gaiola. E um dia eu resolvesse que eu tô cansada de deixar esse leão enorme dentro dessa jaula pequena. Eu quero soltar esse leão é o meu interno.
Mas aí eu vou lá e abro essa jaula e largo o leão no meio da minha família. Largo o leão no meio do meu trabalho. Largo o leão no meio da sociedade. Foda-se quem o leão morder. É o leão que não aguenta mais ficar na gaiola, na jaula. Gaiola de passarinho. Não é assim, meu bem. Tu vai largar o teu leão, que legal, machucar todo mundo ao teu redor. Acho que eu travei. Voltei? Alguém me avisa aí se eu voltei. Voltei, obrigado. Então, não sei até que parte aí vocês pegaram, mas o leão não dá pra soltar ele assim. O que a gente precisa fazer é fazer a primeira experimentação interna. Então, o que eu faço quando eu tomo consciência de que eu tenho um bicho grande dentro de mim? Eu o visito. Eu vou lá dentro e eu visito ele. Eu primeiro conheço ele. Eu conheço... Foda-se quem o leão morder. Foi a parte que eu parei. Obrigada, Cris. Eu conheço primeiro quais são os hábitos, as necessidades, o comportamento desse leão. Eu talvez passe 1, 2, 3 anos alimentando esse leão e permitindo que ele apareça em determinados momentos e volte para a jaula às vezes. Talvez eu viva uma experiência, como é a Terra, por exemplo, onde em 3 dias eu treino esse leão. Mas eu primeiro visito meu bicho interno. Depois, e aí lembra que eu falei? É a escolha de escolher conhecer-se para verificar o seu potencial e entregar ele para o mundo. Estou aqui até agora respondendo a pergunta da Roberta, como fazer boas escolhas. Visita a porra do teu leão. Visita lá dentro. Descobre quem habita aí dentro. Qual é a potência que tá... Porque enquanto tu tiver um leão rugindo numa grade dentro de ti, tu pode falar, claro, eu escolho amar. Aqui é o semblante do amor. Por dentro, o leão comendo. Por dentro, aquilo gritando, aquilo rugindo. Entende? Por dentro, aquilo fervendo. Eu escolho amar. Palhaçada. Palhaçada, gente. Pra quê? Pra quem? Pra quem tu tá fazendo isso? Essas escolhas que estão te adoecendo. Aí, de repente, eu tenho um resultado. Eu tenho uma depressão. Eu tenho uma enxaqueca crônica. Eu tenho uma doença física. Eu tenho esse resultado. Meu Deus, Cássia. Resultado das minhas escolhas, isso não. Eu sou tão amorosa. Eu sou tão pacífica. Eu sou tão calmo. Eu sou tão bacana. Eu sou tão gentil. Sou um homem tão honesto, tão íntegro. Aqui, né? Aqui. Já foi visitar teu leão? Já mergulhou lá dentro? Ontem o meu pai, um senhor já, né? Ele me fez uma pergunta muito interessante. Meu pai se interessa muito pelo meu trabalho. E ele me fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, Cássia, o que tu acha do futuro? Falei, pai, eu acho que desenvolvimento humano, autoconhecimento, é só a ponta do iceberg. Vai vir muita coisa, vai vir muita coisa. E não porque é uma tendência de mercado, mas é porque as pessoas não aguentam mais o que até agora elas se propunham a aguentar. Não que antes era bom, não era bom para teus pais, não era bom para teus avós, mas não se falava sobre a possibilidade de poder visitar. Ninguém tinha voltado para contar. Mas existe. Existe um lugar aonde a gente entende o que tem aqui dentro. E quando a gente volta, a gente consegue fazer escolhas melhor na vida. Escolhas aonde eu não preciso mais ser uma pessoa aqui e uma pessoa dentro. Aonde eu consigo equilibrar. Aonde eu sou potência, ao mesmo tempo que sou amor. Aonde eu sou gentil, ao mesmo tempo que eu não sou panaca. Ao mesmo tempo que eu sou solidariedade, enquanto eu sou o meu mundo,
a minha individualidade. Eu também. Existe um lugar onde é possível eu ser todas as versões de mim. Porque senão eu vou fazer escolhas por uma versão só. Eu vou fazer as escolhas da esposa que não quer perder o marido. Eu vou fazer a escolha do pai que não quer desencantar os filhos. Eu vou fazer a escolha do profissional que não quer perder o trabalho. Eu vou fazer a escolha da blogueirinha que não quer perder o social. Vou fazer essas escolhas desse micro-indivíduo dentro de mim. Mas eu não faço as escolhas integrativas, as escolhas que respeitam toda a minha essência e que entregam para o outro ainda, se der, se conseguir, algo muito bom. Que é quando eu faço a escolha olhando para o outro, que é o segundo estágio da escolha. Primeiro eu preciso olhar o que rola. Depois eu preciso entender que se rola aqui, olha que massa isso aqui. Se rola aqui, lembra que eu falei que em um milésimo de segundo eu penso antes de reagir a qualquer coisa. Eu penso, o que será que essa pessoa na minha frente tinha para me dar? Será que eu reagindo não estou piorando a situação dela, que já não estava boa? Por quê? Porque quando eu descubro que eu tenho uma porra de um leão aqui dentro, eu olho pro outro e eu vejo, aí também tem, né? Tá ruim aí também? Tá gritando? Tá rugindo? Tá difícil? Eu não sei da vida do outro. Eu não sei como ele se relaciona com o que ele tem para entregar. Mas eu sei que devolver ódio nunca ajudou ninguém. Nunca ajudou ninguém. Mas o amor, o amor, esse sim, esse abre espaço. É tipo coringa no baralho. É tipo jogar o mico. É amor. Para o jogo. Suaviza tudo. E volta. Mas quem sabe pra você escolher o amor, seja escolher ser trouxa, seja escolher ser boba, bobo. Porque eu não sei quais são as suas referências do passado. Eu não sei qual é a sua história. Mas eu te garanto que existem escolhas saudáveis para serem feitas aí. Escolhas que te levem para frente. E não escolhas que só reagem, só reagem, só reagem. Nós temos agora 360 dias pela frente, então. Vocês estão em um ano bissexto. O que tu vai escolher? O que tu escolhe a partir de agora? Quais são os resultados que originarão das suas escolhas? Como você escolhe se relacionar? Como você escolhe fazer a sua parte a partir de agora? Você já pensou sobre isso? Ou você está pensando sobre os grandes projetos que você tem nesses 360 dias? Quanto você quer ganhar de dinheiro? Qual o corpo que você quer ter? O que você quer fazer? Escolhas. No hoje. No hoje. Esse dia aí, que acaba a tua dieta, que atinge o teu resultado financeiro, eu não sei se ele vai chegar. Tu também não sabe, meu bem. Você não sabe. Aquelas pessoas que eu falei lá no começo têm um contrato com Deus. Não é nem eu nem você. Não assim. O nosso contrato é da gente fazer o que a gente tem que fazer. A gente só tem o hoje. Hoje eu escolho para que lá no futuro eu tenha meus resultados. Mas que se esse futuro não chegar, hoje eu já escolhi o amor. Hoje eu já usei a carta certa. Hoje eu já me visitei. Hoje eu já me perguntei quem eu sou. Hoje eu já me conheci. Hoje você não tem 360 dias. Eu menti. Você só tem o hoje. Eu também. Eu escolhi estar aqui hoje. Você escolheu estar aqui. O que você escolhe fazer com o que você escutou? O que você escolhe fazer com o que você sabe agora? Só você pode fazer essa escolha. Só você. Com muito amor.